Jesus disse: "Quem de mim se alimenta, por mim viverá." Bem-vindos ao canal Leituras Diárias. Se ama aprender as Escrituras, veio ao lugar certo. Hoje vamos dar continuidade à leitura que está sendo feita. Antes de começarmos a leitura, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha para alguém que você sabe que está precisando ouvir uma mensagem de fé. Prepare seu coração para receber mais de Deus hoje. Bíblia de Estudos Joyce Meyer, Nova Versão Internacional. Mateus, capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas de manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: "Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo." E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: "Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém vos contratou?" Responderam eles. Ele lhes disse: "Vão vocês também trabalhar na vinha." Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: "Chame os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando com os últimos." Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: "Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia." Mas ele respondeu a um deles: "Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos." Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhe disse: "Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Estes o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No 3º dia, ele ressuscitará." O pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. "O que você quer?" perguntou ele. Ela respondeu: "Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda." Disse-lhe Jesus: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber?" "Podemos", responderam eles. Jesus lhes disse: "Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai." Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: "Vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo.
como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 2 cegos recuperam a visão. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam assentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou os olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Mateus capítulo 21. A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e traga-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e disseram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele, os que lhe seguiam, gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele lhes disse: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes do sacerdote e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhes perguntaram: Não estáis ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, você nunca leu? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os saiu na cidade, da cidade para Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. De manhã cedo, quando voltaram à cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhes disse: Nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. E ao virem isto, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se ao mar. E assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A autoridade de Jesus é questionada. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: Com que autoridade está fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens?
Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos que é dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João como profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isto, vocês não se arrependeram nem creram nele. A parábola dos lavradores. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrebentou a vinha em alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram e a outro mataram, e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhe o seu filho, dizendo: o meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles agarraram-no e lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos no reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes do sacerdote e os fariseus ouviram a parábola de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-los, mas tinham medo da multidão, pois elas os considerava profeta. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, por fazer parte desse movimento de espalhar a boa notícia. Se você lembrou de alguém enquanto ouvia ou ao terminar, mande para essa pessoa, pois Deus vai te abençoar ao mandar e Deus vai poder abençoar outra pessoa também. Que Deus continue abençoando o seu dia e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.